Morning! Bem-vinda ao Chá com Deus dessa quinta-feira. E é sempre uma alegria amanhecer e ter a possibilidade de trazer para você uma palavra de Deus. Seja muito bem-vinda. Eu sou Elaine Violine, a mensageira desse programa semanal que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, bem cedinho, 5 e 7 da manhã, para que você possa começar o seu dia ouvindo uma palavra de Deus. Hoje pela manhã eu quero lembrar cada uma de vocês uma passagem que está em Números 14, 18. Eu estou relendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nesse exato momento eu estou lendo Números. E quando a gente olha para esse livro, para Números, o que é importante a gente ter no nosso coração? Eu quero trazer isso para vocês. O livro de Números, ele é um livro que ele traz os registros históricos de todos os acontecimentos, das pessoas, das tribos em torno da viagem do povo de Deus rumo à Terra Prometida. Então esse povo, ele já saiu do Egito e ele já passou por uma ordem ali durante toda a construção do tabernáculo. E agora ele passa por um momento onde é cheio de detalhes. E Números, ele traz para as nossas vidas a certeza de que Deus, ele se preocupa com os detalhes da minha vida, da sua vida. Ele se preocupa com o nosso nome, ele se preocupa onde a gente se encaixa, quem eu sou. E desde aquela época, Deus continua sendo o mesmo. Ele nos leva em consideração. Não somos apenas uma parte de uma grande multidão da humanidade. Por isso que em Números, para quem lê a Bíblia, a gente vai ver que tem claramente assim, eu pego a minha Bíblia, eu tô com ela aberta agora, e eu percebo os detalhes para cada tribo, são as 12 tribos do povo de Deus. As 12 tribos, elas são detalhadas com a quantidade dos descendentes de Ruben. Aí tem lá exatamente quantos que foram, os descendentes de Simeão, os descendentes de Gade, de Judá, e assim a gente vai para cada uma das 12 tribos. E hoje o que eu quero trazer para você vai estar em Números 14, e a passagem toda vai estar de 11 a 19, mas eu quero destacar o versículo 18. E depois eu te convido você a ler todos esses versículos. E diz assim no versículo 18: O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Números mostra a revolta do povo, mostra mortes, mostra a ira de Deus diante da rebelião, diante da incredulidade do povo de Deus. E o que eu e você nós podemos aprender? E eu gosto de usar o verbo precisamos. A gente precisa ter a certeza de que Deus, ele não nos livra das tribulações. A vida traz decepções, doenças, desesperos e até morte. A gente não vai passar por essa viagem chamada vida sem pedras pelo caminho. E muitas vezes a vida parece terrivelmente injusta e inexplicável. A vida parece injusta e inexplicável para você ou para alguém que está do seu lado. Sabe que essa semana, ontem mesmo, eu divulguei a nossa quarta confirmada, comigo 4 mulheres da Conferência Asas. E essa quarta confirmada é a Ana Carolina Oliveira. A Carol, ela é a mãe da Isabela Nardoni, e quando eu tinha 26 anos esse caso parou o Brasil, e eu tenho certeza que algumas de vocês aqui ouvintes conhecem essa história. E essa semana foi ao ar a série pela Netflix Tremembé, e eu tive o privilégio de me aproximar da Carol. Eu tenho amigas em comum, e eu fiz uma imersão com ela muito poderosa, e me aproximei do coração dela, dessa dor, pude ouvir, e a gente olha para uma situação dessa e é impossível a gente não sofrer e não questionar o que aconteceu, essa injustiça que é inexplicável. Então, quando a gente está diante disso, só vai existir uma forma da gente continuar acreditando na vida. E é Deus, não existe outra forma. Nós precisamos ter a certeza de que Deus perdoa a iniquidade. E quando a gente olha, né, em perdoar a iniquidade,
A gente precisa entender que esse perdão, o que esse perdão significa para nós. O que quando algo acontece muito terrível na minha vida, como que esse perdão, esse processo de perdão, como que ele me livra, como que ele me liberta, como que ele me salva, como que no processo ele me faz entender e aprender a lidar com essas injustiças. Não que vai esquecer, não tem como. E infelizmente no nosso país, a nossa legislação ela não contribui para isso. Então, se a nossa legislação não contribui, se acontecer uma injustiça, uma incredulidade, eu só tenho uma alternativa, é correr para Deus. Então, nós vivemos um tempo e uma era que o nome de Deus ele precisa ser exaltado para nossa saúde mental, para nossa saúde espiritual, sim, mas isso vai reverberar diretamente na nossa saúde integrativa, em todos os aspectos. Então, hoje eu venho aqui nessa quinta-feira para te lembrar do que está aqui em Números, que o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade. Ele perdoa a iniquidade e a rebelião. Deus ele vê o que não podemos. Ele conhece o que não sabemos. Ele pode fazer o impossível. E isso é bom, porque só ele faz as coisas impossíveis. Quando é possível, quando a gente consegue realizar, não é Deus que está fazendo, é a gente mesmo. E tudo isso acontece o tempo todo. Por isso que nós precisamos confiar nele. E em seu maior ato de soberania e bondade para todos nós, ele providenciou um Salvador para perdoar os meus e os seus pecados e os pecados de todo mundo, que é Cristo Jesus. Então hoje que a soberania de Deus possa entrar no seu coração e que você possa, independente da tribulação que você esteja passando, entender que Deus, ele é o dono do tempo, ele é o dono de toda a ciência, ele é o dono de tudo que está acontecendo na tua vida. E quando você entrega a sua vida para ele, você consegue acessar essa paz que excede todo o entendimento. E o meu convite de hoje para você é para que você se aprofunde nessa palavra de Deus, para você entender que Deus ele continua sendo Deus, para você não perder a esperança da soberania de Deus. E, óbvio, esteja conosco na Conferência Asas. Todos os dias que esse programa vai ao ar, eu tenho relembrado você, porque é uma conferência de chão profético, uma conferência aonde você vai ter a oportunidade de aprender a ter mais relacionamento com Deus, a ler a Bíblia, a levar Jesus Cristo para dentro da sua casa e ver as maravilhas que ele pode fazer na sua vida e a partir da sua vida, na vida da sua família. Amém? Vai ser uma honra te encontrar lá. As expectativas estão no Senhor. Vamos adorar o Senhor juntas e mais do que isso, levar a palavra de Deus livre do jugo. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e eu te vejo amanhã, sexta-feira, para finalizarmos mais uma semana debaixo da palavra de Deus.